Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 10 de abril de 2020, são 21 horas e 8 minutos. Lição 9, do dia 31 de maio de 2020, da classe de jovens. Tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. Os gibeonitas enganam Josué. Texto do dia. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Aos Efésios capítulo 5, versículo 15. Síntese. Precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Portanto, precisamos ter cuidado no nosso proceder, no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso testemunho na sociedade, porque muitas das vezes algumas pessoas podem usar isso contra e fazer com que nós acabemos abandonando a nossa fé. Em outras palavras, há pessoas que podem usar, de repente, seu mau testemunho para dizer que você não é um cristão salvo, que você é um crente falso, como diz por aí. E você, com isso, acabar abandonando a fé. É bem verdade que todos nós somos sujeitos a falhos, a erros, a cometer pecado. Entretanto, nós precisamos entender que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele certamente nos perdoará. Introdução. As notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente por todas as cidades-reinos vizinhas, motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Sabiam que seriam os próximos a serem atacados pelo exército dos israelitas. O medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. Eles se disfarçaram de embaixadores advindos de um país distante e, de modo astuto, convenceram Josué das vantagens de se fazer uma aliança com eles. Josué não consultou ao Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas, e 3 dias depois descobriu que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores eram, na verdade, integrantes de um povo inimigo e vizinho que estava em rota de colisão com o povo de Deus. Nota que muitas das vezes o mundo vai chegar para você com vantagens. Você deixa de ir à igreja, você deixa de cultuar o teu Senhor e venha para cá. E vai te dar uma certa vantagem e vai te proporcionar algum prazer. E nós precisamos ter cuidado com esse tipo de aliança, porque muitas das vezes acontece uma frase pronta, que é o chamado nada a ver, que acaba levando pessoas ao erro. Por exemplo, quando nós estamos firmes na fé, aparecem algumas situações e as pessoas dizem: você pode fazer isso ou fazer aquilo porque isso não tem nada a ver. Bom, é bem verdade, quando alguém disser para você que não tem nada a ver, reconheça que realmente não tem nada a ver, não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Pule fora, porque isso não é para você. Os inimigos se unem contra Israel. A inveja dos inimigos. O capítulo 9 do livro de Josué tem início com as notícias das vitórias dos hebreus sobre os habitantes da terra. Diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, se uniram para combater os hebreus. Interessante perceber que, de acordo com a história, aqueles povos não eram unidos antes. Pelo contrário, frequentemente havia guerras entre eles, por isso muitas de suas cidades eram verdadeiras fortalezas, como disseram os espias enviados por Moisés 38 anos antes. Mas agora, quando a bênção de Deus prometida aos patriarcas estava para chegar, um levante organizado ameaça a marcha triunfal do povo do Senhor. Na verdade, tal coligação vai se repetir constantemente na trajetória dos israelitas, desde aqueles tempos até os dias odiernos. A igreja do Senhor igualmente passa pelos mesmos problemas. O inimigo se une para desestabilizar a obra de Deus. Foque nesse ponto. Interessante que muitas das vezes pessoas que não se dão bem acabam se unindo pelo único propósito de enfrentar o povo de Deus, somente para tirar
um servo de Deus, uma serva do Senhor do propósito. Lembra de Neemias, quando ele foi ter com o povo, que ele foi reconstruir o muro? As pessoas queriam tirar ele do foco. Então nós precisamos ter cuidado para não dar espaço, não dar oportunidade para essas pessoas crescerem diante de nós. O crescer que eu digo é no intuito de deixar se levar. Então muitas das vezes, quando pessoas que de repente nem se falam, não se dão bem, vivem em pé de guerra e de repente se unem para te atacar, você precisa confiar no Deus que você serve, porque o Senhor, Ele é o Senhor de todas as horas, é o nosso socorro e fortaleza presente na hora da angústia. Então nós precisamos estar com a nossa fé no Senhor. Os inimigos são numerosos. Impressiona a descrição da quantidade de povos cananeus ao oeste do Jordão que se uniram contra Israel. Certamente a quantidade de guerreiros dessa coligação superava facilmente o exército dos hebreus. O levante, além de impedir o avanço dos israelitas, também impediria que as vitórias do povo de Deus fossem um testemunho vivo de que só o Senhor é Deus. Não importava o tamanho do exército reunido na coligação, pois Deus estava ao lado do seu povo. Ainda que os inimigos sejam numerosos, e apesar de você de repente não perceber, eles de fato são, o Senhor é o Senhor da guerra. Ele é o nosso Deus, é o socorro bem presente, é o Senhor da guerra, é o Senhor que nos une, é o Senhor que nos dá estratégias para vencer o adversário. Lembra de Gideão, que somente com 300 homens conseguiu vencer a guerra? Então, independente de quantas pessoas está com você, maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Então você certamente vencerá, porque você é do Senhor, você é uma propriedade de Deus. Então, ainda que os adversários sejam numerosos, de nada vai valer a qualidade e até a quantidade deles, porque ainda assim, ainda que sejam qualificados e em quantidade, ainda assim o Senhor é maior. O rei Senaqueribe, por exemplo, numa única noite o anjo do Senhor matou 185 mil homens de guerra do rei Senaqueribe. O que quer dizer que, se for o caso, se precisar, o Senhor mandará e enviará anjos para te guardar. O mal atua em várias frentes. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso, mentiroso. No Novo Testamento, a palavra grega correspondente para astúcia é parnogia, a qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade ou sabedoria ilusória ou falsa, e foi usada quando Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo, da mesma forma que Eva. Eva foi iludida, Josué também e nós. Se quisermos vencer o mundo, a carne e o inimigo, precisamos ter vigilância. Então nós vemos que o mal ele tem várias frentes, ele vem de várias formas. E geralmente, é claro que toda regra existe sua exceção, mas geralmente o adversário vem com uma forma bonita, uma forma apresentável, algo ilusório, algo que se ilude com facilidade. Aquela pessoa que fala bem, de boa aparência e coisas desse tipo, parecendo ser uma pessoa amiga. Cuidado, porque pode ser uma artimanha do adversário para te tirar da presença de Deus. Precisamos ser vigilantes neste ponto. A astúcia dos gibeonitas. As aparências enganam. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem, a ponto de enganar um general experiente como Josué. Os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa piedade, a melhor safra dos seus vinhos em odres velhos e remendados, e além do pão mofado. Outros itens apetitosos e valorosos da sua gastronomia, pois está escrito: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. O inimigo de nossas almas também utiliza a mesma estratégia dos gibeonitas. Ele mostra sempre o lado bom das coisas. Josué e os príncipes de Israel deixaram-se levar pelas aparências, cometendo
um grave equívoco e pagaram um alto preço. Veja o que é a aparência. Mateus capítulo 4 vai falar sobre a tentação de Cristo no deserto. E você nota que o adversário mostra o mundo, as grandezas do mundo, vou colocar aqui de uma forma aqui mais direta, e disse: se prostrares e me adorares, tudo te darei. É claro que não dá para comparar Cristo com nós, com cada um de nós, não é isso o ponto. O ponto é, se fosse uma questão de aparência, Jesus teria sido levado pelas palavras do adversário. Então nós precisamos ter a noção, como foi o caso de Daniel, por exemplo, que não se contaminou. Então nós precisamos ter a vigilância e também o discernimento para ver aquilo que é de Deus e aquilo que não é, porque muitas das vezes as pessoas falam até como crente, vivem no meio dos crentes, é crente que é crente, porque na verdade são pessoas, são lobos na verdade vestidos de ovelhas. Então nós precisamos ter discernimento e vigilância para não sermos levados pela aparência. E principalmente nós, na dúvida, consulte a Deus. Josué falhou, principalmente, não por era muito experiente, mas a sua experiência não foi suficiente para diferenciar os gibeonitas de serem bons ou maus. Mas se ele tivesse consultado a Deus, como diz Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, na dúvida, consulte a Deus, porque Ele certamente vai te revelar. A armadilha é descoberta. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua eram, na verdade, inimigos vizinhos. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Entretanto, diferentemente dos outros episódios de murmuração no ministério de Moisés, Deus aqui não ficou irado, porque a indignação era justa. O princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança, desde que essa se conduza no centro da vontade do Senhor. Neste caso, há um texto que sintetiza a causa do problema criado pelos líderes. Não pediram conselho ao Senhor. Então vemos que, desde sempre, o homem, a raça humana, ela sempre tem um líder. Em todas as esferas, ele tem um líder. Ele tem um líder na igreja, ele tem um líder na escola, ele tem um líder no trabalho, ele tem um líder na faculdade, ele tem um líder na sociedade. Em todos os segmentos, nós somos guiados por líderes, nessa questão, líderes humanos. Então, quando nós nos tratamos da questão cristã, na igreja nós temos o nosso pastor, temos os nossos líderes, as dirigentes do círculo de oração, que não deixam de exercer uma certa liderança, não diretamente, mas parcial, e é uma liderança bastante viável e bastante proveitosa, eu que eu digo. Quando esse ou essas não estão ligadas a Deus, não estão diretamente ligadas a Deus, acaba corrompendo o povo. Então o povo, eles vai pela liderança, mas a liderança precisa estar diante de Deus, porque se não tiver, nós, ou todos nós, não iremos seguir. É bem verdade que muitas pessoas acabam se deixando levar pela aparência da liderança e acaba se perdendo. Então precisamos ter cuidado, mas aqui é uma palavra mais para a liderança precisa estar com o seu coração voltado para Deus. Pedir conselhos ao Senhor em todas as esferas, justamente para manter o povo unido e levar para a terra prometida. A manutenção da aliança. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão. Mais tarde, em 2 Samuel 21, 1 e 2, vemos que Saul quebrou essa aliança firmada no tempo de Josué, o que trouxe sérios infortúnios a Israel até que a devida reparação foi feita aos gibeonitas. Infelizmente, nós quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos,
Ocorre que o Todo-Poderoso não se esquece. Ele aguarda de nós o cumprimento das alianças firmadas. Em nossos dias, por exemplo, a aliança do casamento tem sido frequentemente vilipendiada. Não é, pois, sem causa que Deus disse que odeia o divórcio. Quando nós firmamos uma aliança, e aqui eu vou dizer num ponto aqui para nós, uma aliança com o Senhor, um voto com o Senhor, quando nós fazemos um voto a Deus, firmamos uma aliança com o Senhor certamente não vai quebrar a aliança. Quem quebra é o homem, a mulher, somos nós que rompemos esta aliança. Entretanto, o Senhor está sempre pronto para que nós venhamos nos arrepender e Ele venha mais uma vez estar conosco e reafirmar esta aliança. Mas precisamos estar num propósito de guardar a nossa aliança, ter comprometimento com a aliança, com o nosso acordo, com o nosso voto com o Senhor. Nós precisamos, sei, é bem difícil, mas nós precisamos permanecer fiel. Como Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Nós precisamos estar num caminho que a cada dia mais nós venhamos estar firmes na presença do Senhor. Uma história de juízo e misericórdia. Os gibeonitas são punidos. Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo e naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Tudo porque os príncipes da congregação não consultaram ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos, em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e uma pseudo-espiritualidade. Temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda a sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Vemos que realmente estamos vivendo num tempos bastante trabalhosos. Pessoas que enganam o povo de Deus e, infelizmente, até alguns pastores. Na verdade, não são pastores, são pessoas que se dizem pastores. E existe uma diferença de pastor chamado e chamado de pastor. Então, vemos que hoje em dia é bem comum, né? Para ser bem realista, falar bem diretamente, é bem corriqueiro as questões de pessoas que se dizem pastores fazer o povo se corromper. Por quê? Porque não está ligado com o seu coração a Deus. Não são pessoas salvas na pessoa de Cristo e serão punidos no grande dia do Senhor. Eles sim serão punidos eternamente, se caso nesta vida não se arrependerem dos seus maus caminhos. Uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Mas Josué fez uma significativa alteração e tomou os escravos do santuário de Deus. Assim, Josué, curiosamente, os puniu e, ao mesmo tempo, também os abençoou, pois uma maldição não cai sobre quem não merece. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos. Como neste caso, os gibeonitas, eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto. Por isso elaboraram um plano doloso, mentiroso. Mesmo com o erro, Deus teve misericórdia deles. Bom, vemos aqui, os gibeonitas, eles tinham medo do povo de Israel, do exército de Israel, então eles temiam. Então, por eles temerem, já sabiam da questão da conquista de Jericó e de Ai, da cidade de Ai, então eles temeram, eles saberiam que iriam chegar a vez dele, então eles tiveram medo. Então, por eles terem esse medo, eles acabaram criando uma estratégia para enganar Josué e todo o povo de Israel, mas na verdade o que eles apenas tinham era medo de perder a sua vida, as suas vidas, e não sabia a forma correta de se fazer. Por isso que Deus teve misericórdia. Bênção no lugar de maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus.
o Senhor os abençoou, e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Assim, os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que no tempo de Samuel, a arca do concerto ficou durante décadas na cidade gibeonita de Kiriat Jearim. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão. Posteriormente, eles foram chamados de netineus, ou servos do templo, ou netinins, auxiliando os levitas, e estavam entre os primeiros exilados que voltaram da Babilônia, sob a liderança de Zorobabel. Apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aprendemos com tal episódio que misericórdia divina triunfa no juízo. Muitas das vezes, quando falamos da questão dos gibeonitas, falando de guerras e tudo mais, nós sempre falamos a questão de juízo. Entretanto, nós precisamos entender que o nosso Deus, apesar de ser o Senhor da guerra, o Deus que não perde batalha, mas Ele também é um Deus de misericórdia. Lembra da questão do livro de Jonas? Que Ele teve misericórdia lá em Jonas 4:11, vai falar que o Senhor teve misericórdia dos animais e dos 120 mil homens que existiam em Nínive. Então vemos que Deus é um Deus de misericórdia. Ele poupa, independente de quem seja, se arrepender. Então, se arrependeu, tomou um novo caminho, vai para o outro caminho, de uma outra forma. Não quero mais fazer isso, eu quero me tornar uma nova criatura, eu quero ser um homem novo, uma mulher nova, ser uma nova criatura em Cristo Jesus, está arrependido dos pecados. Então o Senhor, Ele triunfa na misericórdia e não no juízo. Então aí vem a misericórdia. E a Bíblia vai dizer no livro de Lamentações, deve ser 3:29 de Lamentações, vai falar que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então o Senhor é um Deus de misericórdia, Ele é misericordioso. Então, Ele sempre, quando tem um coração arrependido, o Senhor sempre é misericordioso. Conclusão. A história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor. A segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a nova Jerusalém. Então, nós precisamos ter a direção de buscar ao Senhor, independente do que você for fazer. Você precisa estar diante do Senhor, buscar uma resposta de Deus. Temos que ter vigilância no nosso caminhar, no nosso convívio, porque o adversário, ele usa várias artimanhas para enganar o povo de Deus. E como muitas das vezes nós não temos, às vezes tempo, ou às vezes até mesmo interesse, para ser bem direto, de ler a palavra do Senhor, nós acabamos de não ter o conhecimento de Deus, a qual Ele deixou na palavra. Então, muitas pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina, justamente porque não está balizado, com base na palavra do Senhor. Então, nós precisamos ter este cuidado de ver qual caminho estamos seguindo, onde nós estamos passando, o que o meu olho vê, o que as minhas mãos tocam. Nós precisamos ter e ser testemunhas do Senhor na terra. Nós precisamos dar bom testemunho para o nosso vizinho, independente de quem ele seja. Nós precisamos andar em conformidade com a palavra do Senhor. Mas como muitos de nós, cristãos, não lemos a palavra, não temos conhecimento de Deus e não temos comunhão com Deus, que uma coisa é você conhecer, uma outra coisa é você ter intimidade. Há pessoas que conhecem, mas não têm intimidade. Há pessoas que conhecem e têm intimidade. Há pessoas que não conhecem e têm intimidade, entre outras situações. Então, o ponto é, nós precisamos buscar na palavra do Senhor. Entretanto, mesmo com conhecimento, nós precisamos aplicar. Temos que ter comunhão com o Senhor. Por quê? Porque há muitas pessoas que conhecem muito da palavra e vão ser perdidos, vão ser lançados no fogo do inferno,
Por quê? Porque não pratica. Lembra que está lá no livro de Mateus? Senhor, Senhor, no teu nome fizemos isso e fizemos aquilo, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Conheciam a Cristo, mas não tinham comunhão com Cristo, se perderam. Vê Judas, conhecia a Cristo e se perdeu. Então nós precisamos ter em mente que o nosso foco é o conhecimento, mas sim, nós precisamos ter a comunhão com o Senhor, precisamos estar em vigilância, orando e vigiando, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que certamente acontecerá e nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar prontos, porque o Senhor virá buscar a sua igreja. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!